Fala futuros Meijins! Bem-vindos ao canal Recanto do Shogi. Eu sou Danilo e no vídeo de hoje vamos acompanhar a continuação de Sangatsu no Lion. O anime terminou a segunda temporada, que é exibida pela plataforma de streamer Netflix. E aqui no canal vamos dar continuidade a partir dali com o mangá. Então já clica no gostei que esse vídeo tá incrível, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para o vídeo. Bom pessoal, neste capítulo vamos conhecer o homem conhecido como Ceifeiro. Porque este mundo é dividido em pessoas que são amadas e pessoas que não são amadas. Quem dividiu isso? Onde esses caminhos divergiram? Olhando para a mural de tabuleiro de Shogi. Hoje, Yokomizu-san, alguém que foi sempre discreto e falava casualmente, hoje tropeçou muitas vezes em suas palavras. Mais tarde em um restaurante, Yokomizu-san está dizendo aos seus companheiros: hoje vocês realmente me salvaram. Desculpa, peçam o que quiserem. Smith-san já diz ao amigo: cara, tudo bem, não se preocupe com isso. E chamando a atendente: licença, vocês poderiam anotar nosso pedido. Rei pergunta para Yokomizu-san: o que você quer beber? A atendente diz: já estou indo. Yokomizu-san, com aparência cabisbaixa, continua falando: me desculpe. Eu ainda não consegui pegar o jeito das coisas. Rei, pensando em como confortar o amigo, olhando o cardápio, pergunta: que tal algo quente, Yokomizu-san? Está um pouco frio hoje. E em pensamento, Rei: um ensopado ou oden. Yokomizu-san concorda: algo quente. Sim, isso soa bom. Smith, com uma cara inconformada, diz: mas cara, o que foi aquela apresentação que o presidente fez essa tarde? É sério. Hoje foi o dia 2 do primeiro jogo do campeonato Meijin. Yokomizu-san e Smith-san estavam comentando o jogo no grande tabuleiro. E eu fui chamado como assistente. Ok, deixe-me apresentar os comentaristas de hoje. Começando da direita nós temos o rebaixado. Se referindo a Yokomizu-san, estagnado, falando do Smith-san, o promivo Kiriyama Rei. O trio da classe A, grupo 2. Smith de fundo exclama: um presidente. Bem, minha presença é necessária em outro lugar, boa sorte com o resto, companheiros. Eu acabo de ser pessoalmente apresentado pelo presidente, eu sou o estagnado da classe B, grupo 2, Smith. Voltando para o restaurante. Yokomizu-san, eu já estava bem deprimido por cair de posição. Então essa introdução do presidente tornou meu coração em areia. E ainda por cima, ele veio hoje, não foi? Sim, ele veio. Tudo bem. De volta para o grande tabuleiro de Shogi. Um homem que parece sempre estar vestido em presságio negros. Ele em pé ali dá azar, se ele sentar é arrepiante, a visão dele andando é o deus da praga. A pessoa mais evitada do mundo do Shogi. Seu nome é Namerikawa Isaya, 7º dan, 35 anos. Voltando em um flashback. Sim, mês passado, Yokomizu-san foi contra esse homem, Namerikawa 7º dan, na última partida decisória de rank da classe B, grupo 1. Naquele precipício de se você ganhar, você fica onde está. Se perder, você é rebaixado. Tudo bem eu ir ao banheiro antes da revisão? Yokomizu responde que sim. Ele caiu. Com licença, eu estou segurando por já algum tempo. Como se tivesse sido enrolado pelo ceifeiro. Esse certamente é o deus da praga. Eu acho que ele não queria cair sozinho. Ele fez um bom trabalho em levar o Yokomizu com ele. Então agora os dois vão descer de rank, não é? Smith passa por Namerikawa indo para o banheiro cantarolando algo. E esse modo de perder tem um efeito prolongado. Não está sozinho, é algo tão maravilhoso. Yokomizu-san provavelmente ficará em pedaços no próximo período. Eu sei o quão patético isso soa. Mas vê-lo ali em pé apenas se apoiando na viga me deu arrepios. Me fez lembrar daquele último jogo. E eu honestamente tenho me sentido péssimo desde então. Aquele cara, sempre que eu olhasse para cima durante o jogo, ele estaria encarando o meu rosto. Eu apenas sério, eu não gosto disso. Chegou a um ponto em que era tudo em que eu estava pensando. De novo e de novo, apenas me encarando, pensando.
E eu apenas queria gritar. E foi nesse momento que eu fiquei tão confuso, deixado apenas com um tabuleiro que estava além de qualquer esperança de recuperação. Eu te entendo, disse Smith. Eu me senti da mesma forma quando joguei com ele. Foi há 4 anos, B1 estava finalmente ao meu alcance e o meu jogo final era contra o Namericava. Para ele era uma partida descartável, mas ele me torceu e me segurou com uma incrível persistência. Faz 4 anos desde então. Então eu venho ficado estagnado. E, naquela época, ele estava me encarando como se estivesse me lambendo inteirinho. Smith. Isso é certo, você jogou contra o Namericava também. Normalmente, ele joga esse suave e leve tipo de shogi difícil de segurar. Mas, por algum motivo, quando ele enfrenta alguém cujo destino está em jogo, ele faz um jogo de poder como um homem possesso por um deus. Por algum motivo, ele sempre está de pé na encruzilhada quando o momento é decisivo para outras pessoas. E leva elas na direção oposta de seus desejos. Como alguém pode ser tão sinistro assim? Ele faz um trabalho muito bom sendo o deus da praga. Mas, meu pai me ensinou que não importa com quem você está jogando contra numa partida, são sempre bons modos jogar o seu melhor contra eles. Fique quieto. Virgem! Esbravejou Smith. Ah, você só pensa que é bom assim pois chegou no ensino médio. Cale suas artimanhas, filho divino. Nós estamos falando de humanos agora. Apenas como o seu Tsukune. Rei sem jeito responde. Eu vou comer. Pelo menos nos deixe reclamar. O que aquele cara tem afinal? Aquele terno preto e o cabelo puxado para trás, o quanto de personalidade esse cara tem? E ainda por cima da casa dos parentes dele é uma funerária tipo que? Isso é coisa dele ou algo assim? E eles dizem que seu rosto é tão sinistro que ele não pode assumir os negócios da família mesmo sendo primogênito. A origem da personalidade desse cara é muito perfeita. É. Tem uma cerimônia de ingresso amanhã, então. Cerimônia de entrada. Isso não tem nada a ver com você, tem. Kiriyama. Não, alguém que eu conheço está entrando na escola, então eu vou fazer companhia. Alguém que você conhece. Ah, é uma garota, não é? Que droga! Kiriyama, gritam os dois. Alguns dias depois. Rei está lendo a revista Mundo Shogi, que contém uma entrevista longa. Um homem chamado de ceifeiro. O homem chamado de ceifeiro. O jogador de shogi com vestuário funerário. Namericava Isaiah, 7º Dan. Eu realmente amo pessoas. Meus parentes administram uma funerária da cidade desde que eu estava no primário. Ainda hoje às vezes eu vou lá ajudar com os afazeres. Sempre que eu olho para alguém num caixão que não irá mais se mover por aí, não posso deixar de ter ideias sobre Deus seu melhor enquanto estiver vivo e se movendo. É por isso que eu amo shogi do fundo do meu coração. Eu não conheço mais nada que faça me sentir mais vivo do que isso. Durante as partidas, eu frequentemente encaro os rostos dos meus oponentes. Você sabe por quê? Porque uma partida é perto de ser algo como uma troca de vidas. Ainda mais quando o destino de alguém está em jogo. No ponto extremo em que nada pode ser encoberto. Não posso deixar de pensar com amor do fundo do meu coração sobre esses oponentes se mostrando nessas partidas como realmente são. Isso parece algo cujo as pessoas geralmente interpretam mal. Como você se sente sobre isso? Eu faço isso para mim mesmo. Sério, estou bem desde que eu esteja me satisfazendo. Desde que eu goste deles, isso é bom o bastante para que eu seja feliz. Rei chama Smith-san Yokomizu-san e mostra a revista para eles. Depois disso, eles dois se agacharam se sentindo péssimos. Falaram todo tipo de linguagem abusiva como que filosofia bizarra, e esse sorriso saiu de um filme de terror. E então finalmente, eles murmuraram. Que tal nós convidarmos ele para beber na próxima vez? Não perca o próximo capítulo de Sangatsu. Agradeço por terem assistido o vídeo até o final, valeu, e até a próxima!